estamos aqui, eu tenho a honra de apresentar o nosso grupo, Ricardo Araújo, James Gilberto e Walter Reis. O tema do nosso PIP, e nesta oportunidade nós estamos aqui para apresentar o nosso PIP, é nível de usabilidade na web do software DOSVox. Nós sabemos que, para acessar a internet, o sentido mais utilizado é a visão. Então nós, na hora de selecionarmos o nosso público-alvo, nós pensamos, e as pessoas que não enxergam? E aí nós escolhemos o nosso público-alvo. Nós escolhemos os chamados PNVs, portadores de necessidades visuais. E aí, depois nós vamos pensar quais são as ferramentas disponíveis para esse público. E nós selecionamos uma chamada DOSVox. Muito bem. Agora, por que nós escolhemos o DOSVox? Porque é um produto feito, é um projeto desenvolvido dentro do nosso país, com tecnologia brasileira. Esse foi um critério que nós resolvemos, é esse o produto. E o segundo critério é a gratuidade dele. Ele é licença open source. Por isso nós escolhemos o DOSVox. A internet é uma poderosa ferramenta de comunicação e de informação. Ali nós acessamos blogs, sites, trabalhos acadêmicos e etc. Este acesso exige conhecimento básico do software, também do hardware, e a interação do homem com a máquina. Algumas pessoas encontram dificuldade no acesso ao computador, e especialmente as pessoas que não enxergam. Introdução. Há no mercado uma série de ferramentas e programas que facilitam esse grupo de pessoas que não enxergam, como nós, ou a maioria de nós, acessar a web. Não é? O DOSVox se apresenta como um meio de fazer a inclusão digital dos portadores de necessidades visuais no ambiente da web. E qual é a definição do problema? Que melhorias e ou finalidades podem ser agregadas ao DOSVox com o intuito de facilitar a inclusão digital dos portadores de necessidades visuais na web? Justificativa. O volume de informação hoje na internet, ela impacta no mundo moderno de tal forma que o homem não pode, principalmente o PNV, o portador de necessidades visuais, ele não pode ficar fora do mundo dos negócios e das relações sociais. Este estudo analisa uma perspectiva que possibilita os portadores de necessidades visuais a inserir-se no mercado de trabalho, bem como nas redes sociais. Objetivos. O objetivo geral deste estudo foi de verificar a qualidade do DOSVox na sua usabilidade, na interação dessas pessoas na web. Já os objetivos específicos foram para apontar os pontos negativos e positivos com o intuito de propor melhorias no DOSVox para facilitar a inclusão digital dos portadores de necessidades visuais no ambiente da web. Referencial teórico. Foi um estudo com abordagem sobre o tema de usabilidade do DOSVox. E aqui, como é que foi a evolução histórica do PNV nesse caso? Começou-se com a impressora convencional imprimindo em braille.
Já na década de 80, o uso de terminais de vídeos guiado por bips. Aqui foi conhecido como o programa feedback. Então, guiavam eles através de bips. Ao mesmo tempo que a IBM lançou o primeiro sintetizador de voz, batizado de Roscoe. Aqui foi a primeira vez que a voz foi gravada, informatizada, através de arquivos de sonorização. Foi aqui o primeiro registro. Já nos idos de 1996, o DOS-Vox surge aí para a gente. É um projeto que foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no núcleo de computação eletrônica. Aqui tem um marco. O DOS-Vox ele tem a evolução dele ao longo dos tempos, mas aqui entra uma pessoa de fundamental importância. É o Marcelo. O Marcelo Pimentel. Ele é o cara que começou o projeto do DOS-Vox em 1992, quando ele entrou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ali ele teve algumas dificuldades para começar esse projeto. E ele estava precisando de fazer um editor de texto naquele momento, para ajudar ele na faculdade. Só que ele abandonou esse projeto porque ele teve muita dificuldade, não teve apoio, não tinha hardware, não tinha software disponível. Alguns anos depois, segundo Borges, em 1996, o Borges foi professor dele, mais para frente da faculdade, e retornaram ao projeto. Aí em 1996 nós tivemos aí o DOS-Vox disponível. Mas ele foi o cara que fez o editor do DOS-Vox. É o Edvox que chama o editor. Porque o DOS-Vox é composto de um cenário de vários projetos interligados entre si que fazem ele funcionar. Depois, um dos projetos que marcou a usabilidade do DOS-Vox, para a nossa pesquisa a gente leu alguma coisa a respeito de Jacob Nielsen, que é o cara que mais entende de usabilidade no mundo e que mudou a maneira de se entender a usabilidade na web. E foi o quê? Uma biblioteca virtual desenvolvida também no Rio de Janeiro, na faculdade, feita na Faculdade de Estácio de Sá. Essa aplicação ela viabiliza a audição de trechos de livros no idioma português. Isso é importante. E são armazenados em arquivos digitais sonoros. Em qualquer lugar do planeta Terra você acessa nesse idioma. Metodologia. Para a gente poder fazer a nossa pesquisa, nós tivemos alguns critérios. O primeiro deles, que o entrevistado nosso, nós fizemos uma pesquisa, o entrevistado nosso, ele fosse portador de necessidades visuais. É o primeiro critério. Já o segundo critério seria que ele tivesse pelo menos um contato com o DOS-Vox. E então, selecionando esses dois critérios, o que nós fizemos? Nós colhemos algumas informações na pesquisa, tais como idade, sexo, profissão, formação. Okay? E essa pesquisa, em relação aos nossos objetivos, é uma pesquisa explicativa. Em relação aos procedimentos da coleta de dados, é uma pesquisa de campo. Nós fomos até os nossos entrevistados. Nós fomos lá nos portadores de necessidades visuais. E em relação aos procedimentos de análise de dados, nós fizemos uma confrontação com a nossa bibliografia. Análise dos dados coletados. É onde eu disse. Primeiro nós tivemos aqueles dois critérios, que ele fosse um PNV e que tivesse conhecido DOS-Vox. Então nós entrevistamos 4 portadores de necessidades visuais, cujo sexo 50% masculino, 50% feminino. Nessa análise aqui nós verificamos o seguinte, que
Na faixa etária, nós tivemos aqui dos 4, 3 pessoas na faixa etária de 31 a 40 anos. Uma acima dos 40 anos. Com relação à formação e escolaridade, todos eles com formação de curso superior, sendo que o de 40 anos também tem uma pós-graduação. E eu passo a palavra agora para o James. Obrigado, Ricardo. No nosso estudo de caso, foi perguntado aos entrevistados como foi que conheceu o DOSVOX, como que teve o contato com o DOSVOX. 3 dos nossos entrevistados conheceram onde estudavam, onde fizeram o seu superior. Um dos entrevistados conheceu após o término da faculdade, apresentado por um amigo para facilitar no trabalho, para ter mais agilidade. Foi pedido que citasse algumas das vantagens de utilizar o DOSVOX. 2 dos entrevistados citaram que a vantagem era para acessar a internet e o uso, a navegação. No caso do entrevistado A, ele respondeu que os comandos foram limitados, mas a gente pode verificar através do longo da entrevista que essas limitações é porque ele não tinha o total conhecimento do software DOSVOX. Ele não sabia usar a ferramenta corretamente. No caso do entrevistado B, não se aplica porque a gente também fez a pesquisa com a pessoa, ela não era totalmente, ela não tinha totalmente a visão atrapalhada. Ela tinha parte da sua visão e ela utilizava a lupa de aumento para fazer as atividades. E foi perguntado o que os levaram a utilizar o DOSVOX. A maioria deles, no caso, os 3 que se encaixavam, responderam que foi a acessibilidade. A acessibilidade foi o que levou eles a utilizar. E o nosso entrevistado C focou mais, que foi a facilidade de interação e pelo software ser gratuito. É uma ferramenta brasileira e gratuita. Então, foi o que levou a utilizar. E frisando que a entrevistada B utilizava a lente de aumento. Nossas considerações finais. Muito embora o DOSVOX seja um projeto brasileiro, a gente notou nas entrevistas que ele é pouco utilizado entre os portadores de necessidades visuais e também ele é pouco divulgado. Ele é pouco conhecido por essas pessoas. E foi unânime nas nossas entrevistas a necessidade de um auxílio de um software para ajudar a atendê-los a navegar na internet razoavelmente. E sem eles não terem o total conhecimento que no mercado já existe o WebVox, que atende a essas finalidades. Como já disse antes, observou que a maioria dos portadores de necessidade visual não tem o total conhecimento, o real conhecimento da funcionalidade do DOSVOX, que ele é um sintetizador de voz e não um leitor de tela. Para o caso da necessidade, o leitor de tela, como já falava anteriormente, existe o WebVox, que é um browser que foi oficialmente lançado em 2010 e que os nossos entrevistados não tinham conhecimento porque hora nenhuma foi citado nas entrevistas. O que é um sintetizador de voz? Ele é uma ferramenta que ele traduz tudo aquilo que você digita, que você executa. Ele transforma aquilo em voz. No caso, digitando a tecla A, ele vai te falar A. No caso, se você clicar numa pasta, ele vai te falar a pasta que clicou, o nome e o que você está fazendo. No caso do leitor de tela, ele vai ler o que está na tela. No caso, uma figura, que o sintetizador de voz não lê. Então, o leitor de tela vai ler aquela figura, aquela imagem, vai mandar para a ferramenta do sintetizador e ali ele vai traduzir aquilo para a voz. Ele vai passar aquilo para a voz. Limitações e recomendações. As nossas limitações, as nossas dificuldades foi
a gente achou muito artigo que falava sobre o DOSBox, que até exaltava a ferramenta, mas a gente não achou nenhuma bibliografia que falava exclusivamente, especificamente sobre software. A gente teve essa dificuldade. Teve uma dificuldade também enorme, muito grande, em encontrar portadores de necessidades visuais que utilizassem o DOSBox sem ter uma formação superior. A gente teve uma grande dificuldade, a gente tentou contato com o Instituto São Rafael, só que as pessoas lá também estavam cursando superior, e então a gente teve uma dificuldade enorme. A gente queria trazer essa entrevista com uma pessoa que não tivesse um nível superior, mas não encontramos. As nossas recomendações para futuras pesquisas, se alguém quiser complementar, a maior divulgação do software DOSBox, que é uma ferramenta brasileira, não precisa de tradução, ela é toda em português. E a maior divulgação, ela é gratuita, não tem que se pagar para utilizar ela. Divulgação da funcionalidade e do uso. Eu acho que deveria, nós concluímos aqui no nosso grupo, deveria ter um curso específico para essas pessoas. Igual tem curso de informática, que o grupo frisou, o portal da prefeitura poderia dar essa interação, já que a ferramenta é gratuita, então poderia ter essa divulgação maior. Divulgação em escolas de nível fundamental e médio, para que todos tivessem acesso ao software. É exatamente isso que a gente falou. A gente tem uma grande dificuldade em encontrar pessoas sem curso superior, ou que estivessem cursando, que utilizassem o DOSBox. E nós queríamos, antes de fechar aqui, concluir que com a nossa pesquisa, com as nossas entrevistas, nós verificamos que falta de visão temos nós, porque os portadores de necessidades visuais, ele tem uma visão muito além do que os nossos olhos podem ver, de onde eles enxergam além que os nossos olhos não enxergam. E nós gostaríamos de agradecer aos orientadores, o professor mestre Zaino, o professor mestre Carlos, que foi o nosso primeiro orientador, ao coordenador de cursos, professor Dr. Luiz Maia, aos componentes da banca examinadora, aos professores aqui presentes, colegas e os demais que aqui estão, o nosso muito obrigado.